Bom, boa tarde, vamos lá, turminha. Hoje nós estaremos falando um pouquinho sobre ciências, história e geografia, trabalhando mais história e geografia do que a própria ciência, tá? Hoje nós vamos falar um pouquinho, já que nós conhecemos um pouco sobre esse assunto, né? Nós falamos bastante sobre esse assunto esse ano. Nós vamos falar um pouquinho sobre a transformação do município de Carapicuíba, né? Como que o nosso município se transformou. Vamos lá. Nós vamos identificar as diferenças, né? O que acontecia antes e o que está acontecendo agora, né? Então vamos lá. Para pensar um pouquinho sobre a diferença do nosso município, né? Vamos pensar no título, a cidade de Carapicuíba. Dentro desse título, acompanhe aí com a professora Setinha, nós vamos falar sobre o descobrimento, sobre o crescimento, sobre a população, sobre a saúde, né? Saúde é como que está a saúde no município de Carapicuíba e o que você sabe sobre a nossa cultura do município de Carapicuíba. E esses 6 aqui que o professor colocou essas interrogações aqui, é alguma coisa a mais que você sabe. Então, o que nós deveríamos já saber, né? Nós do 3º ano, o que nós já deveríamos saber? Sobre o descobrimento da nossa cidade, alguma coisa sobre o crescimento, sobre o número de população, sobre a saúde e sobre a nossa cultura. E alguma coisa mais que você venha a saber, né? Então vamos lá. Como surgiu Carapicuíba? Vamos relembrar um pouquinho. É uma cidade da região metropolitana, né? Uma cidade da grande São Paulo. Ela é localizada no estado de São Paulo. Tem a sua fundação na época do descobrimento. Há mais, né? O professor colocou aqui quase, mas é há mais de 500 anos. O nome de Carapicuíba é um nome indígena, né? Da origem tupi-guarani. E que significa, né? Em algumas pesquisas aí, identificamos esse nome, né? Na maioria das grandes pesquisas nós identificamos isso aí. Cará significa peixe, picu ruim e ibá comprido, né? Devido aos muitos peixes que encontraram na nossa região, e esses peixes não podiam ser comidos, não servia para alimentação. Por isso que ele fala peixe ruim e comprido, né? Cará, peixe, picu ruim e ibá comprido. Isso nós já sabíamos desde outras atividades que fizemos atrás. O que sabemos sobre Carapicuíba? Como que surgiu a cidade de Carapicuíba? Então ela surgiu do padre José de Anchieta. Ele teve uma missão, né? Ele era um padre, um jesuíta, que ele tinha uma missão de colonizar uma aldeia indígena, né? Que ficava ao redor da cidade de São Paulo. Uma dessa aldeia indígena, eram 12, uma delas era a cidade de Carapicuíba. E o padre José de Anchieta tinha a missão de catequizar, ensinar esses índios. Por que catequizar os índios? Para ensinar o índio a cultura do homem branco, que não era a cultura indígena, né? Os nossos colonizadores, eles tinham que trazer outro conhecimento, uma outra forma de entender o mundo, né? De aprender uma outra cultura. Então eles tinham que ensinar o índio a ler e a escrever, ensinar o índio a amar a Deus, né? Porque o índio ele tinha outros deuses, então ensinou ele a amar a Deus, né? E ensinou o índio sobre a economia, a moeda, como trocar, né? No nosso mercado, comprar determinadas coisas. Olha, eu tenho esse produto e eu preciso trocar esse produto, né? E ensinar o índio a fazer essa troca, chama-se barganha, né? Ó, toma esse produto e pega esse outro. E ensinar a trabalhar com o dinheiro também. Então, tudo isso começou aos arredores da cidade de São Paulo,
em 12 aldeias indígenas. Aí o professor explicou que uma dessas 12 aldeias, uma dessas era Carapicuíba. E com o passar do tempo, né, desde essa época do descobrimento, depois veio a época da colonização, né, a época do jesuíta, do padre José de Anchieta, aí depois ele foi ensinando o índio, e Carapicuíba foi crescendo, 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 só que o crescimento da nossa cidade foi um crescimento desordenado, né? Lembrando que desordenado não é um crescimento desorganizado, né? Desordenado é assim, não teve um planejamento, né? Ou as pessoas foram chegando muito no nosso município e o município não teve tempo de se organizar, né? Então foi um crescimento desordenado. E Carapicuíba foi crescendo, 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 crescendo. As vilas foram aumentando, né? Fomos deixando de ser aquela cidade agrícola, né? Que nós já falamos isso também, que Carapicuíba já foi uma época zona rural, né? E foi deixando de ser aquela cidade agrícola e foram crescendo, as ruas foram aumentando e foram crescendo casas e foram chegando pessoas de todos os lugares e de todas as regiões. Muito rápido, Carapicuíba não teve tempo de se organizar, né? De formar direito as ruas, de formar direito as vilas, foram chegando pessoas de tudo quanto é lugar. A aldeia de Carapicuíba, né, lá onde tudo começou, é um patrimônio cultural, ou seja, ela é protegida por lei. Então aquele espaço da aldeia, o pátio, a igreja, aquele espaço, ele é protegido por lei, ele não pode de maneira nenhuma ser derrubado, né? Não pode mudar, demolir, nem quebrar nenhuma daquela estrutura e nenhuma daquelas construções. Hoje, né, lá próximo da igreja, no seu pátio, nem ao menos nós podemos estacionar os carros para preservar ao máximo possível daquele local. Porque se nós começarmos a estacionar carro ali, ônibus, ou até mesmo passar por dentro daquelas construções, né, por fora, né, por dentro que o professor fala é pelo pátio. Aquelas construções elas podem ser abaladas, então as suas estruturas elas não têm como ser recuperadas mais. Então aquele lugar, né, toda aquela igreja, o pátio por fora ali, todas aquelas construções, elas têm que ser preservadas, né, por lei. Então nós temos aí um patrimônio cultural em Carapicuíba, que é o pátio da igreja ali, né, da igrejinha de Carapicuíba, da aldeia, e todas aquelas construções em volta. Essa preservação, ela não ocorreu em toda a cidade, ela só ocorreu naquela parte onde foi a fundação de Carapicuíba. Então, o crescimento de Carapicuíba se deu de uma forma desorganizada, tanto na população, né? O professor escreveu desorganizada aqui, mas vamos mudar essa palavrinha, vamos mudar para desordenado. Muitas pessoas procuram Carapicuíba por ser uma cidade onde se pode construir, comprar e viver de uma forma mais barata, pois é uma cidade onde não se tem fiscalizações nas suas construções e muito próximo da cidade de São Paulo. Nós estamos cerca da maior parte do centro de São Paulo, 30 quilômetros de distância, então nós estamos muito próximos do centro de São Paulo. A cidade cresceu demais e não se deu conta de tantos habitantes. E para que o nosso crescimento fosse de uma forma ordenada, nós deveríamos também ter investidos em construções de empresas também, né? E muito poucas empresas vieram para a cidade de Carapicuíba. Muitas pessoas necessitam de hospitais, porque a população é muito grande. Então muitas crianças necessitam também de escola e a população ela cresceu num espaço muito grande, muito maior, né? O espaço que a cidade precisava era maior e
o número de população foi muito maior, mas o espaço foi muito menor. Então nós temos casas onde estão sendo construídas, na maioria, uma sobre as outras. Por exemplo, num único espaço de uma casa moram várias famílias, né? Num único quintal moram várias famílias. O crescimento da cidade foi sem planejamento, né? Então nós temos aí, ó, o crescimento da população, né? Um crescimento crescendo a população, existe um aumento da violência, né? Falta de escola, falta hospital e falta organização na distribuição dos bairros. Alguns fatores, não só de Carapicuíba, mas de qualquer cidade, que cresce e não tem uma organização, né? Cresce muito a população, o espaço é pequeno, aí é lógico que vai faltar escola, vai faltar hospital, os bairros vão crescerem de forma muito grande, faltando escolas e faltando hospitais, existe um aumento na violência, né? E um aumento no desemprego também. Mas nós não podemos esquecer que Carapicuíba é uma cidade acolhedora, ou seja, ela está de portas abertas, ela está de braços abertos a todo momento, porque a nossa cidade recebeu várias pessoas. Recebeu inicialmente os índios, né, o nativo. Depois, com o passar do tempo, na época que aqui tudo era campo, né? Nós recebemos os imigrantes portugueses, depois recebemos os imigrantes italianos, e depois, com a transformação, né, onde foi deixando de ser uma cidade de zona rural, do campo, nós também começamos a receber os migrantes nordestinos, né, que foram chegando de outros lugares de dentro do nosso Brasil, e não somente de fora, como os portugueses e os italianos, mas fomos recebendo muita gente de dentro do nosso próprio Brasil, né? Os nordestinos, eles deixaram as terras natal, né, lá no norte e nordeste, nos anos de 70, nas décadas de 70, 80 e 90, e vieram morar aos arredores da cidade de São Paulo. Por quê? A cidade de São Paulo já tinha muitas casas, então foram se morando aos arredores da cidade de São Paulo, que nós podemos falar que são as cidades de Osasco, Carapicuíba, Barueri, Santana de Parnaíba, Cotia, são toda a região metropolitana. Foi um grande polo de acolhimento dessas pessoas, dos migrantes nordestinos. Então hoje nós estamos com uma população de 40.927 pessoas, habitantes. Esse é um número muito grande para um espaço onde só temos 60 bairros. Então nossa cidade é uma cidade muito povoada, né, onde tem muitos habitantes. Esse foi a parte da transformação da nossa cidade, né? O crescimento desordenado e alguns costumam falar desorganizado da nossa cidade, né? Tem muitas pessoas e pouco espaço, né? Continue assistindo aí as nossas aulas no nosso grupo e o professor agora vai passar atividades para vocês referente a todo esse crescimento da nossa população, tá? Fiquem aí com a nossa aula, um abraço e até a próxima.